Amém, meus irmãos? Não tem aviso de manhã não, né? Só à noite. Ah, sim. Vamos abrindo nossas Bíblias em Efésios. Hoje à noite nós temos nosso primeiro culto de missões do ano de 2018 no Projeto Icaraí, certo? Vamos ter um pastor convidado para falar sobre missões, então é muito importante você estar aqui e também, como tem sido anunciado no WhatsApp, trazer um convidado, de preferência não cristão, para ouvir a palavra do Senhor e, se for da vontade de Deus, encontrar salvação nessa noite aqui nesse lugar, amém? Vocês creem nisso? A palavra de Deus é poderosa para salvar o perdido. Amém. Estamos abrindo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos. Versículo 1, 2 e 3. Amém. Todos abriram? Miguel projetou ali também, né? Vamos ler juntos, então, no Data Show. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Vamos ler mais uma vez. Versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, Paulo está dizendo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Senhor Deus, é a Tua palavra, Senhor Deus, que estamos lendo e acreditamos que ela é viva e eficaz para operar em nossas vidas. Não depende de quem fala, Senhor Deus, e não é por causa das minhas palavras, mas única e exclusivamente é a operação do Teu Espírito Santo no coração dos meus irmãos. Que o Senhor fale na medida e na necessidade daquilo que cada um precisa, na particularidade de cada coração. E ministre, Senhor Deus, a Tua palavra e traga vida para nós, em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos. Amém. Eu pretendo, meus irmãos, ser bem breve, até porque hoje é manhã de ceia, eu vou tentar ser breve, porque a palavra ela é simples, e eu não preciso ficar enfeitando ou papagaiando ela várias vezes. Não tem que ficar, achando coisas minuciosas e tal, porque a palavra é clara e suficiente para passar o que ela deseja. E hoje nós vamos falar exatamente o que deve estar na Bíblia de vocês aí no título, que é o objetivo, pelo menos, desse capítulo 4 dos versículos que nós lemos. A unidade do corpo de Cristo. Então, o objetivo da nossa palavra hoje é falar sobre isso, a unidade do corpo de Cristo Jesus, que somos nós. Essa meditação está dividida em 2 partes. Numa primeira parte, eu procurei entender os versículos que Paulo queria falar com cada um desses versículos, e aquilo que eu entendi, eu apliquei para o meu contexto, apliquei para o meu dia a dia, para a minha vida aqui na igreja, na minha vida como cristão. E é assim que a gente vai trabalhar ela nessa manhã. Então, logo no primeiro versículo, nós podemos ver que Paulo aponta que a vida do cristão não é uma vida estática, não é uma vida parada. Ele disse, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Paulo ele podia usar diversas outras palavras aqui.
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que vivais de modo digno. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que aguardeis o retorno de Cristo de forma digna. Mas ele escolheu usar a palavra andais, né? Ele escolheu e optou por isso para mostrar, assim como em outros versículos que nós conhecemos, em Filipenses está lá, que Paulo também nos convida a prosseguir para o alvo, sempre dando uma ideia de dinamismo. Em Hebreus 12, o autor de Hebreus nos convida a corrermos, né? Vocês lembram desse versículo? Lembram? Amém? Estão todos comigo? Amém? Glória a Deus. Então o autor de Hebreus nos manda corrermos com perseverança. Jesus, quando está, né, no seu ministério na terra, ele chama um discípulo e fala: olha só, vem, anda comigo, me segue. Então o movimento, ele é muito visível na palavra de Deus, e Paulo escolheu usar a palavra, o verbo andar, para mostrar que a vida do cristão não é para ser vivida de forma parada, estagnada. Então, o cristão não pode viver sentado num banco esperando o retorno de Cristo. Ele precisa andar, ele precisa se desenvolver, ele precisa evoluir, ele precisa se movimentar. A vida do cristão é uma vida dinâmica. Amém, meus irmãos? Todos entenderam isso? Precisamos nos desenvolver. Mas apesar de ser uma vida dinâmica, de que precisamos nos desenvolver, andar, correr, prosseguir, seguir, não pode ser feito de qualquer forma. Não é? Então, beleza, então você cristão, vou começar... Não é assim. Ele continua o versículo dizendo: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, apesar desse convite ao desenvolvimento, desse convite à progressão, Paulo diz que o convite deve ser vivido de uma forma digna. Paulo deixa registrado que o nosso andar deve dignificar a vocação que recebemos. Em outras palavras, eu anotei: somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que Deus existe e que somos filhos dele. Todos entenderam? Nós somos chamados, cada um de nós, a vivermos uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que Deus existe e que somos filhos dele. Essa foi a vocação que recebemos como filhos de Deus. Sermos embaixadores do reino nessa terra e proclamarmos a vitória de Cristo e a salvação do nosso Senhor para o perdido. E como fazemos isso? Andando, nos desenvolvendo. Mas de qualquer forma, não. De forma que dignifique o nome do nosso Senhor. Para que todos aqueles que nos vejam possam entender que Deus existe e de que nós somos, então, filho deles. Amém? Vamos abrir em Atos 4, versículos de 13 a 14 e ver um exemplo disso. Atos 4 vem contando a história de Pedro e João, quando eles tinham curado um coxo na Porta Formosa. Todo mundo conhece essa passagem. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? Então eles curaram esse homem, começaram a pregar, e as autoridades da época ficaram incomodados com isso, prenderam os dois e levaram eles dois para o Sinédrio para serem julgados. E no meio do julgamento, Pedro levanta e proclama, porque ele estava fazendo isso, prega a vida do Senhor, e chega no versículo 13 e 14 do capítulo 4. E diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro, todos do Sinédrio, né, as autoridades, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Esse é o exemplo de uma vida cristã dinâmica, que anda, que caminha, né, que se desenvolve e que dignifica o nome de Cristo. Não tinham nada para dizer contra eles, porque ao olhar para a vida deles, conseguiam entender: sim, esses homens andaram com Jesus. É impossível dizer que não. A vida deles mostra isso. E é esse o convite que Paulo nos faz
ao dizer que precisamos andar de modo digno da vocação que nós recebemos. O mundo precisa olhar para você, para mim, para cada um de nós, e entender que Deus existe e que somos filhos dele. E a primeira pergunta que eu me fiz para continuar esse estudo foi: então, como eu devo viver ou andar de forma que o nome de Deus e a vocação que eu recebi seja vivida de forma digna? Essa foi a pergunta que eu fiz. E na carta aos Hebreus, quando nós vimos lá, corra com perseverança, nós aprendemos que uma forma de viver que dignifique o nome de Deus é nos despojar de todo pecado e de todo peso que nos atrapalha. Nos evangelhos, quando vemos Jesus falar, vem e me segue, ele diz, vem e me segue e me ame mais do que todas as coisas. Está lá em Lucas 14, se eu não me engano. Aquele que amar a pai, mãe, esposa, marido, filhos e a si mesmo mais do que a mim não é meu discípulo. Aquele que é meu discípulo e me segue deve me amar acima de todas as coisas. Mas nessa carta aqui de Efésios, Paulo nos traz uma outra perspectiva de como vivemos e como podemos viver de forma que dignifica a vocação que recebemos. A resposta está nos versículos 2 e 3 que nós lemos. Vamos ler lá de novo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é esse versículo 3 que eu gostaria de me ater. Como que nós podemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados? Versículo 3. Nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, a forma que podemos viver uma vida de tal modo exemplar é preservar a unidade do Espírito. Amém? Todos entenderam isso? E sobre essa unidade do Espírito, eu gostaria de destacar 2 pontos. Essa unidade não é do Espírito, porque ela deve ser vivida de forma espiritual, de forma transcendente. Somente na nossa mente, e eu sou e pertenço e amo e sou unido à igreja com I maiúsculo, a igreja invisível. Ela não é do Espírito por causa disso. A Bíblia nos ensina que a unidade da comunidade, ela é vivida pelo relacionamento. Não é pela imaginação, só pelo falar ou pelo sentir, mas sim pelo relacionamento. Eu gostaria de ver alguns versículos com vocês que trazem essa verdade para nós. Miguel, tem que ser rápido aí. 1 João 3,18. Vamos lá, quem tem celular também acessa para a gente ler junto. 1 João 3,18 diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou seja, só por falar, eu te amo, beleza, oi meu irmão, amo você, mas em ação e em verdade. A unidade na comunidade cristã é vivida através de ações e através de verdade, não só de palavras, mas de relacionamento. Romanos 12, versículos 13, 14 e 15. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, a unidade da comunidade, ela é vivida lado a lado, porque eu só posso me alegrar com quem está feliz se eu conhecer a felicidade do outro. Eu só posso chorar com o que está chorando se eu conhecer a dor do meu próximo. E como eu consigo conhecer isso? Me relacionando, interagindo, buscando conhecer o meu irmão. Eu só posso me compadecer da necessidade do meu irmão e ser hospitaleiro e ser... eu não lembro da palavra que estava lá, mas se eu conhecer a necessidade do meu irmão. Isso só vai ser possível se eu me relacionar. Um outro versículo, em Tiago, capítulo 5, versículos 13 e 16, diz o seguinte: 13, depois pulou para 16.
Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então só podemos confessar os nossos pecados uns para os outros se confiamos em quem estamos falando, para quem estamos falando. E a confiança, ela é gerada através do relacionamento. Então a unidade na comunidade cristã, a unidade entre nós, ela precisa ser construída pelo relacionamento de um para com o outro. Nós podemos ir na igreja todos os domingos, sentarmos do lado da mesma pessoa todos os domingos até a volta do Senhor e não nos relacionarmos com essa pessoa. Podemos cantar de mãos dadas, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, e isso não ser verdade, porque amamos só pelas palavras, e não em ação, e não em verdade, como diz em 1 João 3,18. Então, mais uma vez, para ficar na cabeça de vocês, a unidade cristã é vivida pelo relacionamento da comunidade. Amém, meu irmão? Busque saber quem é seu irmão. Busque saber quais são as necessidades do seu irmão. Busque conhecer as dores do seu irmão. Busque conhecer as alegrias do seu irmão. Para aí sim, essa unidade ser construída. E nós que somos como pedras vivas, sermos um ao outro ali, colocado do ladinho, até sermos construídos como casa espiritual do nosso Senhor. Então a unidade não é do Espírito, porque ela não é para ser vivida de forma transcendente. Então, por que ela é do Espírito? Eu coloquei aqui. Ela é do Espírito, porque somente através do poder transformador do Espírito em nossas vidas que podemos viver unidos. Se dependesse de nós e da nossa vontade de vivermos amando um ao outro, conhecendo um ao outro, se compadecendo um do outro, nós estaríamos totalmente frustrados. O homem, quando pecou no Jardim do Éden, a teologia sistemática nos ensina isso, que ele teve uma quebra de relacionamento total com Deus, com o próximo, com a natureza e com ele mesmo. Nós vemos isso, né? Quando o homem peca, Deus vem, no horário marcado que tinha todo dia, desce. Adão, cadê você? E onde é que Adão estava? Onde que Adão estava? Escondido. Aquele relacionamento que ele tinha sempre de intimidade com Deus, toda a tarde. Quando pecou, ele se escondeu do Senhor. O relacionamento com Deus foi quebrado. Quando Deus encontra Adão e pergunta: o que aconteceu? Você comeu da maçã que eu mandei você, do fruto que eu mandei você não comer? Aí Adão falou: não fui eu não, foi a mulher que você me deu. Aí Deus vai para Eva: Eva, você comeu? Não, não fui eu não, foi a serpente. Então, com o pecado, um começou a acusar o outro. Aquele relacionamento que tinha entre os homens, entre o próximo, foi quebrado, foi rompido, foi corrompido por causa do pecado. Com a natureza, porque do suor do seu trabalho, você produzirá, né, o fruto da terra e ela irá frutificar espinhos e abrolhos. Então, o nosso relacionamento com a natureza, nós vemos isso, é só ligar a televisão, colocar na internet, que vemos como o homem é inimigo da natureza assim. E com ele mesmo. Quando Adão pecou, ele olhou para si mesmo: meu Deus, eu estou peladão, eu estou nu. E teve vergonha do jeito que ele estava e se escondeu. Então nós vemos hoje diversas crises, diversos pensamentos, depressão, tristeza, crises do homem com ele mesmo, que é a consequência do pecado. Então, se dependesse de nós, se dependesse do Israel amar qualquer um de vocês e eu estaríamos frustrados. Porque qualquer amor e qualquer sentimento de unidade que eu desejasse demonstrar seria vaidoso, seria egoísta, seria corrompido por causa do pecado. A unidade que devemos preservar, ela é do Espírito, porque é só por causa desse sangue, só por causa desse corpo que foi moído, que nós podemos hoje amarmos verdadeiramente, nos unirmos verdadeiramente um com o outro. Toda a Bíblia traz essa mensagem. Deus Pai tem o objetivo de glorificar o seu próprio nome, reconciliando em Cristo todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Então a obra de reconciliação é uma obra de toda a Trindade.
A Trindade tem interesse na reconciliação de todas as coisas. E a glória que nós almejamos e vamos alcançar um dia por causa de Cristo é isso, onde todos estaremos reconciliados com o nosso Deus, um com o outro, e juntos viveremos para sempre. Amém. Então, por causa do Espírito, a unidade pode ser vivida de forma verdadeira, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, como está no versículo 2. O indivíduo que antes era só, é reconciliado para fazer parte de um corpo, de uma comunidade. E é isso que nos diferencia do mundo. Porque no mundo é impossível esse desejo ser digno, verdadeiro. Como eu disse, qualquer intenção fora do Espírito, fora de Deus, ela é corrompida, ela é egoísta, ela é vaidosa. E Paulo acreditava plenamente nesse poder reconciliador do sangue de Jesus Cristo, que derrubou todas as barreiras que dividiam as pessoas. Ele escreve essa carta aqui para judeus e gentios, povos que eram, por natureza e por história, inimigos uns dos outros. E agora, por causa da confissão de um único Salvador, Paulo diz, olha, vocês que eram inimigos por natureza e por história, podem sim viver em unidade, porque a unidade que vocês vão ver é do Espírito, vem do alto, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Então se esforcem em viver essa unidade. E eu fiquei pensando que se isso é possível para aqueles irmãos que tinham uma guerra, uma birra, uma briga histórica e de etnia, e Paulo diz, é possível vocês viverem em unidade, muito mais para nós hoje, que nos amamos. Não existe uma guerra entre nós. Não tem algo histórico entre nós que me impede de amar o Felipe, que me impede de amar o João, e eu tenho que me esforçar, eu sempre odiei esse cara, e eu tenho que amar. Não, nós nos amamos naturalmente por causa do Espírito. Mas mesmo assim, a palavra é viva para nós e diz, se esforcem em preservar a unidade, o amor, se esforcem em ser mansos, longânimos, humildes, suportem uns aos outros em amor. E nós precisamos viver isso, porque nós nos diferenciamos, como eu já falei, do mundo por causa disso. E o mundo, quando olhar para dentro da igreja, quando olhar para cada um de nós e ver esse amor, ver essa unidade verdadeira, ele vai conseguir, caramba, esses caras têm algo de diferente. Eles são sim de Deus, e Deus existe sim. E aí, meu irmão, a ripa na chulipa, prega o evangelho e vai para dentro dele. A nossa unidade é uma perfeita porta, né, aberta para nós pregarmos o evangelho. E foi isso que eu entendi desses 3 versículos, essa é a primeira parte. Nós precisamos, como corpo, andar de forma que dignifique o nome de Deus. E como fazemos isso? Nos esforçando a preservar a unidade que nos foi dada pelo poder do Espírito Santo. Ponto final. E agora eu comecei a meditar e aplicar isso na minha vida, no meu tempo, na minha igreja, conversando com os meus amigos de outras igrejas. E eu comecei a pensar e me entristecer e ficar preocupado, porque nós vemos na comunidade cristã do nosso tempo um movimento oposto a esse. A igreja tem empenhado, a comunidade e unidade bíblica, que deveria ser preservada por todos os santos, tem sido substituída por uma unidade terrena, que parece mais uma guerra por individualismo. Cada um quer o seu primeiro, e que o do outro seja o último e que venha só depois do meu. A igreja tem empenhado cada vez menos o seu tempo e energia em evangelismos e projetos que tragam as pessoas para a comunidade cristã, pois tem dedicado a maior parte do tempo e energia para manter os membros hoje que estão na comunidade dentro da comunidade. Palavras como reter, manter, conter, que só eram usadas em ambientes corporativos e em estratégias de marketing, estão ganhando espaço hoje nas reuniões de liderança. Então, a gente, quando senta para falar sobre EBD, a gente, antes de discutir qual o livro que a gente vai fazer, qual forma que a gente pode fazer diferente para o pessoal que não está vindo começar ou voltar a vir. Como liderança de juventude, a gente, qual evento que a gente pode fazer para atrair os jovens da igreja que não estão vindo mais para a igreja, que estão saindo, não estão mais se interessando pelos cultos de jovem.
Ou então na reunião de oração, qual o livro que a gente vai estudar, qual dinâmica que a gente vai fazer para a igreja poder participar da reunião de oração, porque eles não têm vindo. Como é que a gente vai reter, como que a gente vai manter, como que a gente vai conter essas pessoas que estão cada vez mais saindo por decepções, por frustrações na igreja. E nós temos perdido tempo com essas atividades, com esses pensamentos, e não temos investido o nosso pensamento na coisa correta, que é em estratégias de evangelismo para trazer mais gente para dentro da igreja. Nosso tempo tem sido desperdiçado em como vamos fazer para manter os que já estão dentro, porque eles estão querendo sair, estão querendo ir embora, estão frustrados. Os líderes têm se dedicado e se esgotado cada vez mais com estratégias e atitudes para não perder os irmãos insatisfeitos e frustrados com a comunidade, pois a comunidade não tem atendido às expectativas e necessidades dos irmãos, dos membros. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se dedicarem a um irmão. Então, assim, caramba, estou sentindo que fulano de tal, o irmãozinho X, não está vindo. Vou mandar mensagem para ele. Pum, 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 pum. Eu vou vir, vou lá sim e tal. E você se dedicar nisso. Poxa, vamos se encontrar então, vamos conversar, bater um papo, vamos ver o que está acontecendo, vamos orar junto, vamos ler aqui a palavra junto. Eu te busco na sua casa, vamos para a igreja. Pô, senta do meu lado aqui na EBD, entendeu o que o cara falou? Entendeu qual é o sentido da aula hoje? Pô, vamos agora almoçar junto, vamos discutir um pouquinho? Pô, vou te visitar aí, você está doente, a minha mãe está no hospital, vou contigo visitar tua mãe no hospital. Não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de dedicar o tempo e a atenção a um irmão que está, frustrado, está desejando sair da igreja. E isso é muito difícil para um líder, quando é depositado somente na pessoa desse líder a responsabilidade de buscar esses irmãos. E o problema está justamente aí. As pessoas elas têm saído, as pessoas têm se frustrado, porque a comunidade não tem atingido e não tem atendido as expectativas que a pessoa tem e as necessidades que a pessoa tem. Só que isso é um problema, porque as pessoas têm vindo à igreja e se relacionado com as outras pessoas sempre com a expectativa de receber algo que sacie a sua própria necessidade, sacie as suas próprias carências. Elas têm carências de serem amadas, carência de serem queridas, cuidadas e diversas outras carências. Então, quando ela vem para a igreja e se relaciona e participa do corpo, na maioria das vezes, e isso é um problema do nosso século, a pessoa está buscando a saciação das suas necessidades e das suas expectativas. E é por causa dessa expectativa de serem sempre o alvo da atenção e do amor da comunidade que a igreja tem se tornado um lugar de frustração, decepção e ressentimento. Algumas expressões como: fulano, você falou com o cicrano no fim do culto? Não falei não. Não falou comigo no domingo passado, não falo com ele também não. Não quero isso. Poxa, fiz o pedido de oração ali, o pastor orou por todo mundo, só não falou do meu pedido. Caraca, essa igreja não é mais para mim não. Poxa, esqueceu de mim e tal. Faltei um culto. Poxa, eu ia todo domingo, levantava a mão, fazia oração pública e tal, faltei um culto, ninguém me ligou, cara. Não, essa igreja não é mais para mim, não. Poxa, vou buscar uma igreja que mostre mais amor pela minha. Pô, como é que não me ligou? Como é que é isso? O que nós não percebemos é que, agindo dessa forma, e se nós pararmos para refletir, nós, pelo menos em uma oportunidade da nossa vida, agimos e pensamos dessa maneira. Nós não estamos mais vivendo em comunidade, se pensarmos assim, mas sim em um grande supermercado. Nós abrimos lá a prateleira, está faltando sabão em pó. Eu vou lá no mercado, não tem sabão em pó nesse mercado não? Não, o que tem é muito caro, e eu já não gosto desse sabão em pó não. Eu vou em outro supermercado. Ainda sai falando mal, olha só, não vai naquele supermercado não, porque ele tem sabão em pó ruim, está caro, e não oferece o que a gente quer não. E aí procura outro. E vai de supermercado em supermercado até encontrar aquilo que sacie o seu desejo, a sua expectativa. Os líderes, os nossos irmãos, são as prateleiras. E nós, nas nossas expectativas de sermos amados, de suprirmos a nossa carência, buscamos nele aquilo que precisamos. E se eles não têm o que precisamos,
viramos as costas e vamos embora. Todavia, a verdade bíblica sobre comunidade e unidade não tem nada a ver com isso. No versículo 3, vamos ler todos juntos. Eu acho que aquela versão ali tá boa para ler. Qual o verbo ali? O primeiro que Paulo usa. Vamos ler todos juntos. Façam. Beleza? Esse verbo está no singular ou no plural? Plural. É só para o líder fazer? Não. É só para um irmão fazer, ou aquele que é mais espiritual da igreja, aquele que tem mais tempo, não sei. É só para esse irmãozinho fazer? Não. É para todo mundo fazer. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é responsabilidade só do líder, ou de uma, ou de duas pessoas. É responsabilidade de todo mundo a preservação da unidade, a preservação do corpo. Então, a expectativa correta não deve ser naquilo que a comunidade tem para me oferecer, mas sim no que eu tenho em minhas mãos e o que eu posso oferecer à comunidade a fim de preservar a unidade do corpo. Entenderam como tudo muda agora? Eu não vou mais na igreja, eu não busco mais a comunidade, os meus irmãos, para atender às minhas expectativas. Mas eu estou aqui hoje porque eu tenho algo para transbordar e dar para a comunidade, para suprir a necessidade dela. E se cada um vir e participar da comunidade com esse sentimento, ninguém vai sair daqui cansado e todo mundo vai sair satisfeito. Porque todo mundo vai estar disposto a dar e todo mundo vai receber. Não vai depender só do pastor, não vai depender só do líder. E os líderes e pastores do nosso tempo, eu não falo só do projeto, mas de todas as igrejas, têm se cansado, porque eles estão sendo sugados e sugados e sugados, até não terem mais nada, ficar só osso, só pele e osso, e o irmão ainda quer mais, e quando o pastor não consegue, cai doente, esse pastor aí já está velho já, e não atende mais o que eu quero não, e busca uma igreja que tenha, de repente, uma liderança mais jovial, que esteja dando mais coisa, aqui é o meu lugar. E suga, 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 suga. E quando a comunidade nova que está não supre mais as necessidades, isso daqui já passou para mim também, vou buscar outro. Está tudo errado. Está tudo errado. A expectativa não tem que estar no que a igreja pode me dar, mas no que eu tenho para poder dar à igreja e aos meus irmãos, para preservar essa comunidade. Se todo mundo, meus irmãos, tiver esse pensamento, não vai ser pesado para ninguém. O eu sai de cena e o egocentrismo é substituído pelo amor ao próximo. O indivíduo deixa de se colocar como alvo da atenção e amor da comunidade e passa a se considerar como fonte que pode transbordar algo para alguém. Ele e as suas próprias necessidades e vontades não são mais o centro, mas sim, agora, o corpo é o centro. Esse é o pensamento que nós temos que ter quando lemos: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportem uns aos outros em amor. É responsabilidade de cada um de vocês, é responsabilidade minha, é responsabilidade de todos nós. Eu queria ler com vocês João, capítulo 13, um exemplo que Jesus nos dá sobre isso. João capítulo 13, versículos de 1 a 5. Amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos para o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou:
Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? A palavra é bem clara, bem direta. Isso tudo que a gente leu, o 15 é perfeito. Jesus fez isso para dar o exemplo, para que assim como ele fez, nós fizéssemos também. Jesus, até chegar a esse jantar, estava andando com seus discípulos na rua, certo? Precisa chegar na casa que o jantar estava posto. E naquele terreno árido, né, aquele sol escaldante, terra para tudo quanto é lado, os pés ficam cansados, sujos, o calor deixa a pessoa cansada também, e era costume na época, ao se sentar para comer, vir um servo, botar a bacia e lavar os pés, né, dos convidados e do dono da casa, para limpar os pés, para refrescar do calor, para dar um conforto melhor para aqueles que estavam comendo. Todos estavam na expectativa de terem os seus pés lavados. Todos tinham essa necessidade, estavam nessa expectativa. Mas ninguém se levantou para atender a expectativa do outro. Todos estavam sentados. Jesus, em vez de esperar, dá uma lição de humildade e comunhão, mostrando que tinha algo a contribuir para os outros fossem atendidos antes dele mesmo. Vocês entenderam? Jesus também estava cansado, com seus pés doloridos, com seus pés sujos, cansado por causa do calor, e também gostaria sim de ter os seus pés lavados. Todos tinham essa expectativa. Mas Jesus, para ensinar, para que hoje nós pudéssemos ler e aprender com o exemplo de Jesus e fazer com o nosso próximo, ele se levantou, apesar da expectativa que tinha, e atendeu a necessidade de cada um. A Bíblia não nos diz, mas pelo que ela nos diz, qual foi o único par de pés que ficou sem ser lavado? De quem? De Jesus. Devem ter lavado depois, mas ele atendeu a necessidade e expectativa de todos antes dele mesmo. E é isso que a palavra nos convida a fazer. Antes de você vir e buscar alimento para a sua necessidade, transborde alimento para os outros. Você tem coisas sim em suas mãos. Você, como um cristão regenerado que busca Deus e anda e desenvolve e progride na sua vida cristã, você tem sim coisas para dar. Então dê para os seus irmãos. Como nós lemos naquela diversidade de versículos, 1 João, Romanos, Tiago, conheça o teu irmão, chore junto com ele, se alegre junto com ele, divida um pouco do fardo e do peso dos líderes, dos pastores, porque todos nós temos a responsabilidade de suprir, atender o corpo e nos esforçarmos para preservar a unidade. Eu não devo pertencer à igreja em Caraí por causa daquilo que ela pode me oferecer. Se eu escolhi estar aqui, deve ser com a expectativa de que eu tenho algo a oferecer a vocês, para atender a necessidade de vocês. E assim um com o outro. Se vocês escolherem estar aqui, não é porque vocês querem que a necessidade de vocês seja atendida, mas porque vocês estão dispostos a atender a necessidade do outro. E se a comunidade andar assim, meus irmãos, não fica pesado para ninguém. Eu insisto nessa frase, eu insisto nessa pegada. Não fica difícil para ninguém. Como que nós vamos ter um culto de missões, de que vamos levar alimento para fora das igrejas, se dentro mesmo da nossa comunidade nós não conseguimos alimentar uns aos outros e colocamos isso na pessoa do pastor ou na pessoa do líder? Nós precisamos aprender aqui dentro. E quando estivermos prontos, unidos, por causa do Espírito e fortes, aí sim poderemos atender os outros lá fora. Senão vai ficar um negócio frio, vai ficar um negócio só por fazer, para atender algo, vou atender o ID que está lá no final dos evangelhos. Mas sem consciência do que realmente é suprir a necessidade do outro. Portanto, já caminhando para o final, não devemos nos perguntar o que a igreja pode me dar. O que já nos foi dado por Deus. Isso aqui, ó. A gente vai lembrar mais uma vez nesse mês o que nos foi dado por Deus. E é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que tenhamos. Toda e qualquer carência que tenhamos, o sangue, o corpo de Cristo é suficiente para suprir.
Devemos então nos preocupar e nos perguntar sobre o que estamos dispostos a dar e a contribuir para preservarmos a unidade da igreja. Eu não tenho dúvida de que isso é difícil. Se fosse fácil, Paulo não faria para nos esforçarmos, para suportar um ao outro. Mas nós não podemos ser ingênuos e hereges a ponto de dizer que é impossível. Se a Bíblia nos motiva a fazer isso, é porque é possível. Basta que nos esforcemos, basta que nos dediquemos. Então, para terminar, gostaria de deixar 2 perguntas para você, para que você viesse a refletir ao longo do dia, ao longo da sua vida cristã, seja aqui no Projeto Água da Vida ou em qualquer lugar que você estiver. O que você está procurando? Uma igreja que te faça sentir bem ou uma igreja em que você possa contribuir para que os outros se sintam bem, amados, acolhidos e estimulados a perseverarem na fé? O que você está procurando? Isso é diretamente ligado à próxima pergunta. Porque é impossível, como diz na palavra, dizermos que amamos ao nosso Deus, que não vemos, se nós não amamos ao nosso próximo, o qual vemos, né? Então, a resposta que você vai dar à primeira pergunta, ele é um forte indício da resposta da segunda. Então, a primeira foi: o que você está procurando? Uma igreja que te faça sentir bem, ou uma igreja na qual você possa contribuir para que os outros se sintam bem, amados, acolhidos e estimulados a perseverarem na fé? E a segunda pergunta é: como você tem se relacionado com Deus? Na expectativa sempre de receber algo dele, ou com a disponibilidade de estar à disposição dele para cumprir com a sua vontade? Amém? Feche os seus olhos, medita um pouco nessas perguntas, nessa palavra, com sinceridade de coração. Sabendo sempre que a resposta da primeira pergunta, em relação à igreja, ao próximo, ela é um forte indício se a resposta da segunda pergunta, em relação a Deus, ela é verdade ou mentira. Porque somos mentirosos se dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos no Seu Espírito de sermos um. Obrigado, Deus, porque não depende de nós. Se dependesse, Deus, todo esforço que fizéssemos seria em vão. Mas temos, Deus, o Teu Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a vivermos uma vida, Senhor Deus, de verdade em relação ao nosso próximo. Nos ajude a entender o nosso papel na igreja, Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a nossa responsabilidade como corpo. Nos perdoe, Deus, às vezes que nós colocamos essa responsabilidade sobre a pessoa do pastor ou de um líder e nos isentamos. E mais do que nos isentar, Deus, nos frustramos quando não somos atendidos. Nessa manhã o Senhor nos ensina, Senhor Deus, e nos convida a, antes de exigirmos algo, que nós possamos entregar, que nós possamos contribuir, que nós possamos dar, sabendo que essa é uma responsabilidade nossa e de toda a igreja. O Senhor nos deu o exemplo, Deus, de humildade. O Senhor nos deu o exemplo, Senhor Deus, de amor. E as suas palavras foram: eu fiz para que vocês fizessem igual. A palavra é clara demais e não temos, Senhor Deus, para onde fugir. Não tem, Senhor Deus, como buscarmos artifícios para dizer que não foi bem assim que Ele quis dizer. Não foi exatamente isso que Jesus fez. A palavra é clara, Deus, e nos ensina que é responsabilidade de todos nós nos esforçarmos para preservarmos a unidade. Aumenta em nosso coração o amor, Deus, um pelo outro.
Aumente em nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo, a preocupação um pelo outro. Precisamos chorar mais, Senhor Deus, pelos que choram, com os que choram. Precisamos nos alegrar mais, Senhor Deus, com aqueles que estão alegres. Tantas coisas acontecem na igreja, Senhor Deus, e eu não procuro saber o que está acontecendo com a vida do meu irmão. E eu venho aqui domingo, canto junto, digo que o amo, abraço, dou boas-vindas, bom dia, mas sai daqui e passa esse momento, Senhor Deus, não me preocupo mais com ele. Tem misericórdia, Senhor Deus, da minha vida, e corrija, Senhor Deus, esse desvio, em nome de Jesus Cristo. Que possamos crescer juntos como corpo unido, para que o mundo, quando olhar para nós, Senhor Deus, possam reconhecer que o Senhor existe, de que somos, Senhor Deus, chamados filhos do Senhor, por causa da unidade do Espírito, que é possível viver entre nós. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a viver, Deus, a andar de forma que dignifique a vocação para a qual fomos chamados. Nos ajude a vivermos, Senhor Deus, em humildade, em longanimidade, em mansidão. Nos ajude a suportar uns aos outros em amor, Deus. Nos ajude a nos esforçarmos, Senhor Deus, a preservar a unidade do Espírito. Cada um, Senhor Deus, e o Senhor, Deus, continua na Tua palavra, ainda no capítulo 4 de Efésios, dizendo que todos são importantes. Todos têm uma função. Todos, Senhor Deus, contribuem para o crescimento do reino. Não existe aquele irmão que é menos importante, não existe um irmão que é mais importante. Todos somos iguais diante do Senhor. E temos igual responsabilidade um com os outros, igual responsabilidade diante do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a cumprir com a nossa responsabilidade, então. Precisamos da Tua força. Precisamos, Senhor Deus, do Teu toque. Precisamos do Teu sustento, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, acreditar na nossa força, na nossa vontade, no nosso empenho, porque tudo isso é corrompido pelo pecado. Precisamos do Teu Espírito Santo nos guiando. Nos ajude a responder essas perguntas, Senhor Deus, com sinceridade. Por que estamos aqui, na igreja em Caraí, na Gavião Peixoto? Para nos sentirmos bem? Para buscarmos, Senhor Deus, aquilo que o nosso coração anseia, as nossas expectativas? Ou para contribuirmos, para que o nosso irmão se sinta bem, amado e encorajado a preservar a fé? Nos ajude a responder também, Deus, a segunda pergunta: como temos nos relacionado com o Senhor? Sempre na expectativa de recebermos algo, de tratarmos o Senhor como um gênio da lâmpada, como um supermercado, ou sempre na expectativa de nos colocarmos à disposição do Senhor para realizar a Tua vontade? Quantos louvores cantamos e quantas orações declaramos: eis-me aqui, Senhor, faça a Tua vontade. A nossa vida não tem nada a ver com isso, Deus. Tem misericórdia de nós. Corrija, Deus, esse desvio em nome de Jesus Cristo, para que possamos viver de forma que dignifique o Teu nome. Dignifique, Senhor Deus, a morte dolorosa que o Senhor sofreu na cruz. Que honre, Senhor Deus, o Teu nome, a vida que o Senhor deu por nós, Deus. Porque hoje vivemos a Sua vida e não mais a nossa. E precisamos honrar a cada passo que damos, a cada dia de nossas vidas. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.